Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre xadrez. Nossos participantes são Frederico Laurent Azevedo do Nascimento, Romildo Rodrigues da Silva Reis Júnior, eu, Renilson Xavier Barbosa Rodrigues, Miguel Ângelo de Moura Farias, Evandro Moura de Lima Júnior e Jefferson Caíque da Silva. Vamos lá, para o sumário. A gente vai ter a história do xadrez, notação do xadrez, como se tornar um enxadrista, análise de padrões no xadrez, tomada de decisão no xadrez e apresentação do código Minimax. Vamos com o nosso próximo apresentador. Bom dia, pessoal. Me chamo Renilson e hoje eu vim falar um pouco sobre a história do xadrez. Bom, o xadrez ele tem uma origem nebulosa. Por quê? Porque muitos estudiosos não sabem exatamente onde surgiu o xadrez. Porém, eles têm uma teoria, onde essa teoria tem mais probabilidade de ser real. É que tenha sido criada na Índia durante o Império Gupta por volta do século IV, onde foi chamado de chaturanga, como está no slide, onde também, nessa versão do jogo, o jogo era mais lento e estratégico, e representava as 4 divisões de um exército, como a infantaria, cavalaria, elefantes e carruagens. E daí ele foi do Oriente, ele foi se espalhando para a Pérsia, onde recebeu o nome de Shatranj, segundo nome aí, não sei se estou pronunciando corretamente. Foi nesse período que o jogo adquiriu características mais próximas do xadrez moderno, que é hoje, com a redução do número de jogadores e a introdução de novas peças. Bom, como vocês podem ver, o xadrez não tinha apenas 2 jogadores que jogavam o jogo, eram mais. Como era jogado, eu também já não sei. Mas. E as peças eram completamente diferentes das de hoje. Bom, dando continuidade. Através das rotas comerciais, o xadrez chegou à Europa, onde popularizou entre a nobreza e a classe intelectual. E foi também neste período que houve um grande desenvolvimento para o jogo, com a criação de novas aberturas e estratégias. O xadrez continuou evoluindo e passou, ao longo do século, passou por diversas transformações. As regras foram refinadas, as peças ganharam novos poderes e as estratégias se tornaram cada vez mais complexas. Por meados do século XV, houve a adaptação e criação do bispo e da dama. Por seguinte, novas teorias e aberturas e finais foram criadas. E em 1997, o Deep Blue tornou-se o primeiro computador a vencer um campeão mundial de xadrez num torneio com regras de tempo oficiais, derrotando o famoso campeão Kasparov em um match de 6 partidas. Bom, a história do xadrez se resume a isso, porém, o xadrez ele é uma saga fascinante que nos transporta por diferentes culturas e épocas. Ao longo do século, o jogo evoluiu e se adaptou, mas sua essência continuou a mesma, com desafios intelectuais que exigem estratégia, criatividade e perseverança, para assim conseguir encurralar seu adversário e dar cheque ou checkmate no seu adversário. Muito obrigado. Oi, então, agora vou falar um pouco sobre a notação do xadrez e o movimento de cada peça em sua particularidade. Vamos começar primeiro com o peão. O que é que o peão faz?
O peão basicamente ele só anda para frente. Ele anda para frente no seu primeiro movimento 2 casas e depois ele só pode andar uma casa. E uma particularidade do peão é que ele só pode capturar peças em uma diagonal. E como assim uma diagonal? Ele, a partir do momento que tiver uma peça em sua diagonal, a isso, uma casa ao lado, ele pode capturá-la. Se tiver 2 diagonais à frente, ele não pode. Vamos para a segunda peça, que seria a torre. Então, o que é que a torre faz? Como a imagem mostra, a torre ela faz uma cruz. Basicamente, ela vai para frente, para trás, para um lado e para o outro, quantas casas ela quiser. Isso seria o movimento de cruz. E essa particularidade não é só da torre, é mais uma peça tem essa capacidade, que eu vou falar dela já já. O cavalo, eu vou reservar um momento específico para falar sobre o cavalo, mais para frente, logo depois das notações, porque o cavalo é uma peça muito especial e que ela tem um movimento deveras interessante de se falar, em particular. A próxima peça que eu vou falar é a Bishop, como vem do inglês, ou o bispo. O que é que o bispo faz assim de diferente? Ela faz uma cruz também, você acredita? Ela faz uma cruz, só que inclinada. Ela faz uma cruz em diagonal. Ela anda quantas diagonais ela quiser. Ela pode andar 1, 2, 3, 4. Só que, claro, apenas em em um limite dela, resumindo, por jogada. E também, como a torre, não é só ela que faz esse movimento de quantas casas quiser nas diagonais. Tem mais uma peça que faz, e eu vou falar dela agora, que seria a rainha. E como assim a rainha faz o movimento da torre e o movimento do bispo? Basicamente, a rainha ela é a única peça que ela pode andar para qualquer direção, quantas casas ela quiser. Como mostra aqui, ela pode andar 4 casas para cima, pode andar 4 casas para o lado, para a direita, para a esquerda, diagonal, o que ela quiser. Por isso atualmente ela é uma peça muito importante, que ela pode tomar um tabuleiro basicamente inteiro. E ela é essencial para muitos tipos de checkmates que podem ser vistos mais para frente. E a última peça que faltou a gente falar, o rei. O rei faz também isso, só que com uma particularidadezinha. Ela só anda uma casa. Aí, resumindo, ela pode ir para cima, ela pode ir para baixo, pode ir para um lado, para o outro, para as diagonais, só que apenas uma casa, como está mostrando aqui. Ela fica naquele quadrantezinho dela ali de movimento. E é isso. Basicamente, os movimentos das peças do xadrez são esses. E agora a gente pode passar para falar sobre as notações do xadrez. E como a gente pode começar falando disso aqui? A gente pode começar falando como cada peça é anotada em sua particularidade. Em um adendo, vale ressaltar que a notação ela se baseia em peça, no caso, como a gente representa a peça, o movimento que ela vai fazer ou a ação e em seguida para qual casa ela vai, que aí sim é o movimento. Como a gente vai começar falando das peças, vamos falar como a gente representa cada uma. Como a gente vê aqui, como eu já disse, a gente tem rei, dama, torre, bispo, cavalo e peão. E cada uma dessas a gente representa com a sigla maiúscula de sua inicial. Basicamente é isso, a sigla é a sua inicial maiúscula. Resumindo, se for um rei é um R maiúsculo, se for um peão é um P maiúsculo, se for uma T é uma torre maiúscula, e por aí vai. Enfim, isso é o básico. Aí vem logo em seguida o que eu disse, que é a sigla de ação. Como a gente tem aqui mostrando, é um X. O que esse X quer dizer? Quer dizer que uma peça foi capturada. Quer um exemplo? Vamos ver aqui nessa jogada. A gente tem aqui um cavalo em F3, como a gente pode ver aqui no quadrante F3. E a gente tem um peão em E5. Massa. Aí como eu quero que o meu cavalo, por ele fazer esse movimento de L, que eu já vou explicar, como ele vai capturar? Assim, de leve. Ele faria o que o nosso slide está mostrando. Seria o C, que seria o cavalo, C maiúsculo, captura, que é o X, na casa que ele vai, que no caso é o E5. Então ele vai sair de F3 para E5, que é o destino dele. Deu para entender? Se não deu, eu vou explicar mais um pouquinho agora. Basicamente, antes de eu falar um pouquinho disso aqui, o tabuleiro ele é dividido em quadrantes, como eu falei um pouquinho. Ele vai desde A a H e desde 1 a 8. E cada movimento que cada peça vai fazer é a combinação desses quadrantezinhos. Resumindo, se eu quero que uma peça minha vá para algum quadrante, eu tenho que dizer a peça e o quadrante que ele vai. E o que é um quadrante? Esse quadrante que eu quero dizer é a combinação da letra e do número. Resumindo, F3, como a gente tem aqui onde o cavalo está,
E5 é onde o nosso peão preto está, onde ele está sofrendo um ataque do cavalo e por aí vai. Deu para entender? Ok. Então, próxima parte. Vamos agora, aí sim, para as siglas de ações, de ação. Que é o quê? Temos aqui um X, temos 2 zeros, 3 zeros, temos um mais, um hashtag, uma exclamação, uma interrogação. Mas o que isso quer dizer? Isso basicamente é o quê? O X é uma captura, como eu já falei. O maisinho, ele é um mate, né? Ele não é um checkmate, ele é um mate, é quando o rei está sob ataque, porém a partida ainda não acabou. A gente tem o hashtag, que é um checkmate, que basicamente é quando a partida acaba. Temos a exclamação, que é para dizer quando a jogada foi boa, e uma interrogação para quando a jogada foi ruim. Essas exclamações e interrogações a gente usa mais nos jogos online, como Chess Online e tal. Quando a gente perde uma partida ou ganha, a gente quer ver onde foi que a gente errou e o jogo dá pra gente. E esses zeros? Esses zeros são basicamente... Os 2 zeros são um roque de ala rei e os 3 zeros é um roque de ala dama. O roque de ala rei é quando o rei ele faz a troca com a torre mais próxima dele, que é essa que está aberta aqui sem nada entre o rei e a torre na imagem. E o roque de ala dama é o contrário, que é o único movimento que o rei faz, que é 2 casas, que ele faz uma troca com o rei e a torre. Basicamente é isso. Onde, no caso do ala rei, o rei vai para de E1 para G1 e a torre vai de H1 para F1. Basicamente o rock é isso. E do outro lado é a mesma coisa, só que com um movimentozinho a mais de festa. E agora chegou o bendito cavalo que eu fiquei de explicar e não expliquei. O cavalo, ele tem uma particularidade que ele se move em L. Resumindo, faça o L. O quê? O cavalo ele anda 2 casas para frente e uma para lateral. Não importa para onde seja. Resumindo, ele vai fazer realmente um L. Ele vem uma branca, uma preta, uma branca. Basicamente é isso. Se ele parar na branca, ele vai uma preta, uma branca, uma preta. Resumidamente é isso. Ele faz um L. É 2 para frente, uma para o lado, 2 para o lado, uma para cima e por aí vai. O cavalo é isso. E basicamente as notações do xadrez são essas. Os movimentos do cavalo são esses. Boa tarde, meu nome é Jefferson Carrique. Eu vou trazer um pouco da análise de padrões de xadrez, que é um jogo maravilhoso que eu amo. A análise de padrões de xadrez vem de algo um pouco lógico realmente. Você tem que pensar nos padrões do jogo em si, das jogadas do seu oponente, do que você pode fazer para pegar ele de surpresa, entre outros pontos que você vai como botar pressão no fim do jogo, tipo com algum final que você já saiba como terminar esse final de forma correta, pressão no meio do centro do tabuleiro, desenvolvimento de peças, entre outros pontos que você tem que saber. Eu vou trazer um pouco dessa teoria de aberturas e finais e, como o próprio slide diz, a lógica ajuda a interpretar as posições, ou tipo, o que eu vou fazer com essa peça que em outra jogada eu vou fazer com outra, que eu junto com outra peça que vai poder totalizar numa jogada absurda, que vai surpreender meu oponente, que vai pegar ele de surpresa. É isso que surge a lógica na teoria dos movimentos, de situações, que inúmeras situações desse jogo maravilhoso pode acontecer. Eu vou trazer um pouco de algumas táticas aqui. Uma delas é o garfo. Vamos começar. O que é que acontece? O garfo. O que é que acontece com o garfo? Nessas jogadas aqui, por exemplo, um garfo é quando eu ataco mais de 2 peças, pode ser 3, até 4, porque o cavalo é uma peça muito importante do tabuleiro. Nessa aqui, eu uso a lógica do seguinte. Eu vou ameaçar uma peça importante do meu oponente e tomar outra peça, que ele vai achar menos importante. Ele vai ter que decidir qual é o mais importante da situação. Vamos por um exemplo. O meu cavalo aqui possivelmente estava na casa de B5, que é acima do bispo preto. Aqui, onde eu estou circulando. Ao jogá-lo em C7, o que é que aconteceu? Eu estou colocando o rei do inimigo em xeque. Ao colocar o rei do inimigo em xeque, eu preciso fazer com que ele tome o meu cavalo ou retire o rei dele. Isso vai me dar disponibilidade para tomar ou a sua torre, que eu estou ameaçando em A8, ou o seu bispo, que eu estou ameaçando em D5. Mas nessa situação a jogada está um pouco incorreta, porque tem uma rainha do inimigo em D6 e ele tomaria meu cavalo. Mas, vamos supor que não tem aquela rainha ali, seria um ótimo triplo, uma jogada tripla, também chamada de duplo, outra etc. E como eu usei a lógica nisso, eu pensei ao mover meu cavalo para aquela situação, como o inimigo não percebeu isso antecipadamente, eu posso ameaçá-lo e forçá-lo a ter que escolher qual peça ele vai salvar e qual ele vai perder, colocando a vantagem para mim no jogo.
Agora temos a cravada. Como é a cravada? O próprio nome já diz, né? A gente crava uma peça para que ele não possa nem atacar nem defender. Que é uma jogada muito situacional, tipo, muito usada, na verdade, logo após a abertura. Essa jogada das pretas, das negras no caso, foi excepcional. Porque eu estou colocando pressão no rei. Mas, Kaique, o que é que usa lógica nisso? Em tudo, porque isso envolve todo o desenvolvimento de peças dos jogos. O desenvolvimento de peças das negras estão bem melhores. Por quê? Meu bispo está avançado. As brancas não têm como se defender. Porque ao eu jogar meu bispo para B4, eu coloco pressão no cavalo e no rei por trás dele. Porque se ele mover o cavalo, ele entra em xeque. Então vira jogada irregular. Mas se ele move outra peça à frente do rei, eu tomo o cavalo dele. E nisso, eu estou ameaçando o cavalo dele, que está botando pressão no meu peão de D5, se você perceber. Que é um peão que está dominando a casa do jogo. Eu estou colocando pressão em C4 e até em E6, em E4. Ou seja, ao eu botar pressão nesse cavalo, eu praticamente domino o centro do jogo. E, tipo, foi uma lógica muito absurda utilizada, porque esse cara pensou em mais de 4 jogadas à frente diferentes para poder concluir isso. Outra jogada também é o espeto, que utiliza da mesma lógica, mas a intenção é um pouco diferente. Eu utilizei a mesma imagem, porque é mais prático de entender. Mas vamos supor que ali não era o rei, seria uma outra peça. O espeto é utilizado para, da mesma forma do garfo, ele tem que escolher quem ele vai salvar, porque ao ele salvar a peça de trás, eu captura da frente, e ele salvar da frente, eu capturo a peça por trás, a peça de trás, porque dessa forma eu vou sair ganhando. De forma lógica, a teoria é a mesma da jogada cravada. Já o ataque descoberto também é um pouco parecido, porque o que é que acontece? Nesse momento, minha torre está ameaçando o rei sim, só que o meu inimigo não percebeu, ele está mais concentrado na outra parte do tabuleiro. Ou seja, ao eu mover o meu bispo, automaticamente o rei dele vai entrar em xeque, porque o meu bispo está cobrindo minha torre. Meu inimigo não percebeu isso. Ao eu tirar, eu descubro o ataque e estou ameaçando a torre, tal como isso pode ser usado para captura de peças também, não só para colocar o rei em xeque. E de que forma lógica isso entra? A mesma do garfo, a mesma da cravada, a mesma do espeto. Por que a mesma lógica? Gente, eu penso à frente, penso 2, 3 jogadas para poder se sobressair sobre o meu inimigo. Tirar peças de forte dele. Ou colocá-lo em xeque para ele ter que mover a peça dele e eu tomar outra peça no jogo. O xadrez é sempre isso, é uma questão de lógica para pensar à frente. Já nessa situação aqui é engraçado, porque minha rainha ela começa em E1. Ela sobe para E4, ameaça a casa de H7 e o bispo, porque ele tem que defender. Mas por que ele tem que trazer esse bispo para cá? Por que ele traz esse bispo? Vamos lá, eu vou mostrar um pouco da lógica de jogar esse cara. Ele traz a rainha. Ameaça aqui, porque se ele joga a rainha aqui, o bispo cobre ela e viria checkmate. Assim ele protege e eu tomo o bispo dele. Ou seja, foi uma jogada lógica que ele pensou em mais de 4 jogadas à frente. Tudo isso para tomar uma peça e sair em vantagem sem perder nada. E se o inimigo não percebesse, ele ganharia o jogo. Porque nenhuma peça poderia tirar a rainha dali e nem o próprio rei comer ou tomar a rainha. Porque o bispo estava protegendo ela, o próprio bispo das brancas. Ou seja, foi um ataque duplo que também pode ser usado não só para checkmate ou outras situações, é sempre usado para tomar vantagem no jogo. E a lógica veio de jogadas à frente, ele pensou mais à frente. Alguns pontos relevantes também são as defesas, como defesa siciliana, defesa francesa, defesa italiana. A abertura italiana, a abertura do muro de pedra, tem cada abertura diferente para se você está de brancas ou de negras. Tem a abertura para counterar, normalmente as defesas são para as negras e as aberturas para as brancas, que as brancas jogam primeiro. Só que o que acontece? São padrões. Gente, todas as aberturas são catalogadas no jogo. Todas as aberturas são catalogadas. Tem lances de livro, que já são chamados assim, porque é a melhor jogada para realmente se iniciar, a melhor forma de você desenvolver as peças. Porque uma abertura italiana, por exemplo, você desenvolve uma peça específica. Como a siciliana, você vai desenvolver outra peça. Porque você precisa dominar o centro do tabuleiro. O centro do tabuleiro é essencial para a dominação do jogo e para mexer nos padrões. E as defesas estão lá para counterar elas. Tal como eu falei um pouco antes, a importância de estudar aberturas, né? Você aprende a lógica por trás disso para dominar o centro, pegar peças, jogar um pouco mais rápido, dependendo do seu modo de jogo, que pode ser blitz ou outros que são com menos tempo. E até os finais, que são todos catalogados. Inclusive, eu tenho um livro dos finais de xadrez,
Só que esse aqui, o meu, é edição em espanhol, ela é um pouquinho antiga, que eu ganhei do cara que me ensinou a jogar, seu Marcelo Elemestre Nacional, que é de Miguel Cizenac, que tem todos os finais possíveis catalogados nos jogos, ou seja, ele tem todos os padrões catalogados e como você ganhar cada padrão desse, ou seja, é sempre uma forma lógica de jogar, tal como tem livros da melhor estratégia para se jogar xadrez, com todas as jogadas e etc. Ou seja, o xadrez é sim um jogo lógico, é um jogo de importância que tem que ter padrão, é um jogo que lhe ajuda a desenvolver melhor sua mente, a sua velocidade cognitiva e etc. Ou seja, o xadrez é um ótimo jogo para a lógica. E com isso eu me despeço dos padrões e como usar a lógica para ganhar vantagem no jogo e etc. Tchauzinho. Olá, falaremos sobre tomada de decisões no xadrez. A tomada de decisão é algo muito importante, ou seja, aqui o que a gente vai explorar? Exploraremos os diferentes casos, em um caso aleatório do xadrez, o que eu devo fazer. Imagine que eu tenho este seguinte caso que está aparecendo na sua tela. É a vez das brancas jogadas. Nós temos 4 peças brancas e 4 peças pretas, certo? Simbora. Aqui nós temos as jogadas possíveis. O rei branco, ele pode se mover para qualquer casa adjacente, desde que não entre em xeque, certo? Então a gente vai primeiro analisar as jogadas do rei, certo? Que está localizado no G1, certo? Então a gente tem a primeira, que é RG1, H1. A gente move o rei para casa H1, longe do centro de ação. A gente tem a RG1, F1, que move ele para trás, mas a gente não gera tanto impacto no momento, certo? Agora a gente vai para jogadas com a torre, tá? Que são as que tem a T, certo? A torre ela pode se mover verticalmente ou horizontalmente, certo? Então vamos lá. A gente é o seguinte, a gente tem a TE2, E8. E essa daí ela vai capturar a torre negra em E8 e colocar o rei negro em xeque, que no caso será a melhor jogada, certo? A gente vai analisar ela daqui a pouco. A gente tem a TE2, E5, que vai avançar ela para o centro do tabuleiro e vai pressionar o peão negro em F7, certo? A gente também tem o TE2, E4, que posiciona-se no meio do tabuleiro que vai oferecer mais controle. Lembrando que essas jogadas que estão sendo mencionadas aqui, elas são jogadas boas, não são falhas, elas são jogadas boas, certo? Mas claramente existem jogadas melhores que ela, que a gente vai explorar. Só uma no caso. Certo? A gente tem a TE2, A2, a torre ela está no E2 e vai para o A2. A gente recua a torre para a A gente vai abrir mais espaço, mas sem uma ameaça tão direta. Certo? Vamos lá. E a gente vai para... Aqui temos mais jogadas possíveis. Temos a torre E2, a gente tem TE2, B2, TE2, C2 e TE2, D2. São movimentos laterais que vão abrir espaços para movimentos futuros, certo? Mas não tão impactantes quanto deixar o rei negro em xeque, correto? E agora a gente vai para a jogada do bispo, tá? A gente tem a jogada com o bispo branco, que no caso aqui ele está no C4, correto? Ele pode se mover pelas diagonais livres, que tá aí pelo mundo dele. A gente tem a BC4, D5, que a gente move ele para D5, vamos atacar o cavalo negro, tá? Em D7, vamos colocar pressão e potencialmente preparando já ali uma troca de peças, correto? E tem também o BC4, bispo C4, B5. A gente vai mover o bispo para B5 e vai criar um alinhamento com a torre em E8, mas sem muita ameaça. Tá? A gente vai ter aqui o bispo C4, B3. A gente vai recuar um pouco mais o bispo para manter o controle sobre mais diagonais. É uma jogada também possível. A gente também tem o bispo C4, A2, que move o bispo para A2, colocando ele numa diagonal defensiva, mas a gente vai retirar ele da ação. Bem? Aí tem também as jogadas com o peão branco. No caso, ele está na posição F2. E aí o peão pode avançar uma ou duas casas. Então, ele tem essa opção. Então, vamos embora. O peão F2, F3, ele vai avançar uma casa, vai liberar espaço para o rei, mas no momento a gente não vai ter tanto impacto porque ele não tem um movimento tão grande, tá? E a gente tem também para o F4, né? Que seria duas a mais. A gente vai ganhar mais espaço, mas também não vai ter tanto impacto neste momento, correto?
Agora, a gente vai falar da melhor jogada, tá? Que seria a que eu tinha falado antes, que seria a torre E2, vai para E8, certo? E faz o cheque, certo? A melhor decisão aqui é capturar a torre negra com a torre branca em E8, aplicando um cheque ao rei negro. E a gente vai olhar aqui o porquê ela é uma boa opção, né, a se tomar. Porque ela é a melhor. Primeiro, a primeira de todas e a essencial, é porque você vai fazer uma captura com cheque. No caso, você vai forçar o rei inimigo a ficar em cheque. É óbvio. Quando ele subir lá para cima, tá? A gente vai ter o rei sendo pressionado a ir para várias posições. Mas na verdade ele só pode ir aí no caso para frente, né? Para cima, no caso, para o meio do tabuleiro, né? Ele iria para o meio do tabuleiro, ele iria no caso ou para esse lugar aqui ou para esse lugar aqui. Iria para algum dos dois lugares, certo? Tá? E de qualquer outra forma, as próximas jogadas ele já seria pressionado novamente, seja com o bispo ou se eu, por exemplo, aqui, se eu quisesse usar o cavalo para proteger, eu já perderia automaticamente o meu cavalo. Então, isso não seria uma boa opção. Então, de qualquer forma, aqui eu coloco a posição das peças negras em uma posição muito mais difícil. Entende? Então, por isso que essa seria a melhor jogada. No caso, já pensando lá no futuro, talvez eu até pudesse fazer um cheque. Entende? Só com a questão de, por exemplo, suponhando que o rei ele vá para frente, em direção ao meio do tabuleiro, e o bispo ele vinha para cá, isso já vai causar muito mais problemas para o rei, entende? Então, essa foi a tomada de decisão de xadrez, né? Eu trouxe um caso específico para vocês. E fiquem com o próximo apresentador. Olá, meu nome é Miguel Ângelo. O tema do meu trabalho é a lógica no xadrez e hoje eu vou explicar um pouco sobre o algoritmo Min-Max e sua aplicação no xadrez. Bem, com certeza você já jogou algum jogo, seja de xadrez, o jogo da velha contra um IA, e já se perguntou como é que ela sabe tomar a melhor decisão para poder ir vencer no jogo. Bem, agora você vai saber. É através do algoritmo Min-Max. O algoritmo Min-Max ele foi criado por John von Neumann, esse cara aqui, enquanto ele estava estudando a área da computação, teoria dos jogos. Basicamente, esse algoritmo ele ajuda a IA a tomar uma decisão, particularmente a melhor decisão para poder vencer o jogo, no caso. Ou seja, esse algoritmo ele projeta para minimizar a possível perda no pior cenário, daí o min, e ele maximiza o ganho potencial, por isso max. Bem, para se aplicar esse algoritmo, a gente tem que ter um jogo de dois jogadores, onde cada um fica ciente de todas as regras, e que a jogada de um jogador tem que aplicar em algo negativo para o outro jogador. Então, enfim, basicamente, um dos jogadores, o Max, tem como objetivo maximizar sua pontuação, enquanto o outro, o minimizador, tem o objetivo de minimizar a pontuação do maximizador. O algoritmo ele opera avaliando todos os movimentos possíveis para ambos os jogadores, prevendo a resposta do oponente, escolhendo o movimento ideal para garantir o melhor resultado possível. Enfim, basicamente a gente bota alguma pontuação assim para jogadas, para poder avaliar jogadas. Por exemplo, a gente pode dizer num jogo da velha em que se numa jogada o oponente ganhou, a gente poderia botar, se numa jogada no caso o Max ganhou, a gente poderia botar com mais um, avaliar a pontuação com mais um, se empatar a zero, ou se ele perder e se o Min ganhar, podemos botar menos um. Assim podendo avaliar a pontuação de cada um e tentar prever a melhor jogada. Bom, primeiro passo para se fazer um algoritmo Min-Max é gerar a árvore do jogo. Vamos dar como exemplo um jogo de xadrez. Já xadrez não. Um jogo da velha para ser mais simples. Bom, primeiro a gente gera a árvore do jogo. A árvore do jogo é gerada por todas as possibilidades possíveis de jogadas que tanto você e seu oponente podem fazer. E cada jogada é chamada de nó. Aqui temos o nó inicial, que se ele tivesse em estrutura de dados chamaríamos de raiz.
E ele vai gerar mais 3 nós, que vão ser 3 possibilidades de jogadas. Ou seja, o X no meio, o X na direita e o X na direita superior. Enfim, quando a gente cria esses 3 nós gerados pelo nó anterior, cada nó vai gerar uma nova, um novo nó, com alguma jogada diferente. E caso algum dos jogadores ganhe, tanto mim quanto Max, esse nó é fechado e basicamente não gera mais outros nós. Ele vira um nó terminal. Bom, após isso nós geramos os outros nós com cada jogada. Aqui ó, x, x, x. Cada nó gera outro nó. Aqui ó. E se percebemos, né? Tem alguns nós que o min ganhou. São esses aqui. E gerando mais nós, o Max ganha. Enfim, após isso, nós garantiríamos uma pontuação a cada nó. E após nós, primeiramente nós botamos uma pontuação nos nós terminais. E depois disso, a pontuação vai se propagando pela árvore. Vou explicar. Bem, primeiro vamos no primeiro nó terminal mais à esquerda, onde aqui temos a jogada de Max. Como é um nó solitário, a regra é o seguinte: quando é um nó solitário, ele propaga sua pontuação para cima. Pronto, mais um. Agora temos um nó que não é solitário. Ok. Nós vamos para o outro nó terminal. Após ir para o outro nó terminal, temos a vitória de Max também. E propagamos esse número para cima. Após isso, temos que escolher entre uma dessas pontuações para ir para cima. Como aqui estamos na jogada de min, né? Como estamos na jogada de min, temos que colocar para cima o menor nó possível. Caso fosse jogada de Max, seria o maior nó. Como são iguais, o menor nó é o mais um. E propagamos ele para cima. Bom, aqui temos o outro nó terminal, né? Mais à esquerda. Com mais um. A vitória de Max, propagamos ele para cima. E aqui temos mais um e menos um. Como aqui é uma jogada de min. Então, propagamos para cima o menor valor, que é menos um. No último nó terminal, temos mais um. Propagamos ele para cima. E aqui também, jogada de min, menor valor vai para cima. Dito isso, agora com toda a pontuação feita, eu lhe pergunto, qual seria a melhor jogada para a gente vencer independente da jogada do oponente? Se você perceber bem, é qualquer jogada que siga esse ramo da árvore, ou seja, o X no meio. Porque se a gente colocar o X no meio, não importa qual será a jogada do oponente, sempre dará na nossa vitória. Mas no xadrez, como é que funciona o algoritmo Min-Max? Bem, no xadrez, se você parar para pensar, nós temos vários movimentos, várias possibilidades de jogada. E a gente teria tipo posições exponenciais para poder jogar. Então seria muito difícil fazer essa árvore de jogo, que seria muito, muito grande. Por isso no xadrez, o algoritmo Min-Max ele funciona do mesmo jeito. Só que em vez dele jogar o jogo todo, a árvore vai até certa profundidade do jogo. Bem, basicamente no xadrez, a gente cria a estrutura de árvore, onde cada posição do xadrez pode ser vista como um nó da árvore, onde cada possível jogada gera novo nó, e o jogador atual faz sua jogada, isso leva a uma nova posição de nó, que nem a árvore normal do jogo da velha. Só que no caso a gente pode botar pontuações diferentes para cada tipo de jogada, para jogadas que deixam um rei em xeque, e para cada peça capturada pode ter uma pontuação diferente. O de max pode ser as peças brancas, por exemplo, ele tenta maximizar a sua chance de vitória, ou em min pode ser as peças pretas, que tenta minimizar a chance de vitória. Enfim, no caso, por causa dessas muitas possibilidades, como eu acabei de falar, no xadrez, o algoritmo Min-Max, ele não joga até o fim do jogo, mas tem até certa profundidade limitada da árvore. Ao chegar nessa profundidade, o algoritmo avalia a qualidade da posição do tabuleiro. Por isso que ele faz uma função de avaliação, que atribui uma pontuação para a posição com base em fatores como quantidade e tipo de peças do tabuleiro, controle do centro, em xeque. Enfim, ele faz esse cálculo de pontuação, onde cada jogada tem certa pontuação.
Aí ele vai fazer esse cálculo até certa profundidade e ver qual é o melhor ramo de jogadas para poder te vencer, no caso. Após usar a função de avaliação, o valor da posição é propagado de volta pela árvore, com cada jogador alternando entre max e min o valor de acordo com a sua estratégia. Bom, também temos o corte alfa e beta, que permite cortar ramos da árvore de decisão que não serão considerados e aprimorar o nosso algoritmo. Bom, basicamente foi isso. Obrigado por ter assistido nossa apresentação. Esperamos que você tenha aprendido algo novo. Algumas coisas aconteceram no meio da elaboração do projeto. A gente deixou todos os participantes bem livres para eles poderem usar qualquer material que eles pudessem de apoio. E não só isso. Infelizmente, o participante Evandro, ele não pôde enviar o vídeo de como se tornar um enxadrista. Então a gente também não teve como cobrir a parte dele. Cada um foi responsável por alguma parte. Infelizmente, a gente não conseguiu, tá? Então, pedimos desculpas, tá? Certo? Mas mesmo assim, essa foi nossa apresentação. Obrigado.